Oi, gente. No Show Business de hoje, o assunto é saúde. Para uma conversa sobre esse tema, está conosco o médico infectologista Davi Wipp, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde em São Paulo, uma secretaria nova. Não percam. Ele se tornou um dos infectologistas mais respeitados do Brasil por ajudar a combater a AIDS. E liderou de São Paulo o combate à Covid-19. Vamos falar agora com o médico infectologista Davi Wipp, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo. Secretário, o que essa nova secretaria aqui no Estado vai fazer? O governador Rodrigo Garcia me chamou e me deu uma missão de eu fazer uma secretaria com projeto de Estado e não de governo. O que ela pretende? Ela pretende fazer a transversalidade entre os projetos de governo na área de saúde, ela incentiva pesquisa, ciência e interfere no desenvolvimento da saúde no Estado. Então, nós estamos discutindo revalidar a FURP, que é uma fábrica importante da Fundação do Remédio Popular, revitalizar o Adolfo Lutz, que teve um papel fundamental na pandemia, grandes lideranças de pesquisa e fazer projetos. Eu tenho uma frase que vai refletir bem o que eu acho. Você pode errar, mas não pode ser surpreendido de novo. E nós e o mundo estamos sendo surpreendidos a cada pandemia. Eu venho lá de trás, da doença meningocócica, a meningite, que os pais tiravam seus filhos de casa, levavam para as praias, para o interior, de medo de contaminação. Depois a AIDS. 75 milhões de casos, 42 milhões de mortes. E veio vindo, né? Zika, chikungunya, febre amarela rural e, de repente, o Covid. Eu falo, de repente, Covid porque nós, infectologistas, esperávamos uma pandemia, mas talvez do grupo influenza, o vírus da gripe. Não do coronavírus, que é o vírus que nós conhecemos desde 1917. E dava infecções, especialmente em adultos, infecções do trato respiratório, resfriado. E, de repente, surge uma pandemia com esse calibre. Mas, secretário, dá para se prevenir do imprevisível? Dá para preparar de qualquer coisa. O que é preparar? Como? A gente não sabe o que é no futuro qualquer coisa. Então, vou te contar. O que a pandemia escancarou? Primeiro, falta de governança. Não houve governança central. Segundo, a informação incompleta. Ainda nós estamos no tempo de fazer registro à mão. Terceiro, nós não tínhamos insumos, vacinas, respiradores. O mundo descobriu que dependia de dois países, da China e da Índia. Então, olha o espaço que nós temos para preparar o Estado de São Paulo e o Brasil para aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Eu não preciso ir daqui a um ano. Eu estou falando desta hepatite atual, que é não A, não B, não C, não D, não E, que está afetando e matando crianças. Explica para a gente o que é essa hepatite. Começou a se descobrir que crianças de 1 mês a 17 anos têm uma hepatite que o agente causal não foi descoberto. Não é nenhum daqueles que nós conhecemos. Hepatite A, transmissão oral fecal, a B, sangue, derivados e manipulação cirúrgica, não é nenhuma delas. C, sangue, não é. E o pior, ela pode levar a uma insuficiência hepática até um transplante, até a morte. Então, isso começou agora, há meses no Reino Unido. Estamos começando a entender, surge a varíola do macaco. A varíola do macaco era vista em alguns países endêmicos, como a República Democrática do Congo, a Nigéria. De repente, aparece caso na Escócia. Transmissão complicada, contato próximo, gotículas de saliva e até material, lençol de cama, etc. Nós já temos 64 casos suspeitos aqui no Brasil. A vacina... O que faz a varíola do macaco? Explica para o nosso telespectador. Lembra da varíola?
Você é novinha, mas no meu tempo usava vacina da varíola. Tá? Obrigada. Tinha vacina, aquelas bolhas, né? E a varíola foi erradicada na década de 70. Em 80, ninguém mais aplicou vacina da varíola. E alguns países ainda têm estoque, a OMS também tem. Mas esta varíola é uma varíola mesmo, começa com vermelhão no corpo, aumenta os gânglios, febre, e você faz o exame e descobre que é uma varíola. E daí vem as lesões vesiculares, principalmente em áreas de contato. Então, tem 23 países, mas 23 países hoje. Amanhã 50, depois 100. Talvez preocupe menos por conta de ter uma vacina não tão eficiente, mas tem uma vacina, e também pelas formas de contato, que não é a semelhança do Covid, que é só pelo ar, que é incontrolável. Mas, de qualquer forma, nós temos 2 problemas nos dias de hoje e virão outros. Nós vamos estar esperando outras epidemias. Você acha que isso veio desafiar a ciência? Porque nessa sua secretaria, o espectro é muito grande, né? Como é que você vai se prevenir de tanta coisa diferente que pode ou não surgir? É montar um sistema ágil, ter cientista de plantão? Como faz? É mais, né? Nós fizemos a primeira reunião do Conselho Superior de Gestão. O governador liderou essa reunião e vieram todos, Sônia, todos os representantes que nós convidamos, dos hospitais privados, da medicina suplementar, da indústria, da gestão do Estado, todos os representantes da área de informação. Então, este grupo, são 50 pessoas, e vieram os 50 convidados, estão se juntando para fazer uma coisa maior e melhor. A frase que eu também estou usando é assim: nós temos que fazer mais, diferente, dentro da regra, o que também não é fácil. O que é a regra? Para mim é impossível. Pois é, esse é o desafio. Ontem, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, em cima da Lei de Inovação Técnica e Científica, nós estamos vendo mudanças de legislação para poder agilizar todo o sistema de diagnóstico, todo o sistema de informação e para frente. Quer dizer, essa secretaria, ela pretende ser uma secretaria de agregar todo mundo no mesmo debate. Uma central de informação. Central de informação. Diagnóstico e conduta. Diagnóstico e conduta. Diagnóstico e diretriz. É isso que pretende essa secretaria. É meio um centro de controle de doenças de Atlanta e como é que foi essa reunião essa semana? Foi espetacular nessa reunião. Foi durante a semana, e uma reunião liderada pelo governador e que nós discutimos os próximos passos. Estavam os 4 reitores, da USP, da Unicamp, da Unesp e do ABC. Para uma intenção, um projeto desse dar certo, o que é necessário? Primeiro, vontade política. O governador tem e ele criou uma secretaria. Isso não é simples. Segundo, é o envolvimento de todo mundo que tem a ver com essa história. Todo mundo é todo mundo, inclusive a sociedade. A imprensa, nós precisamos progredir. Não dá para, neste momento, continuar lamentando essa desgraça que foi a pandemia. Nós perdemos mais de 650 mil vidas. Quer dizer, vamos ficar olhando e falando, puxa, que pena, esperando a próxima. Então, São Paulo vai liderar... E essa não acabou, né? Essa não acabou. São Paulo vai liderar um movimento, como sempre faz, um movimento para frente, em busca de soluções. Secretário, o que o senhor diria hoje sobre a Covid-19? Que a gente vê esse assunto, começa a desaparecer do noticiário, né? Primeiro foi a guerra da Ucrânia, que sobrepôs a Covid, aí agora foi, enfim, as eleições. Eu estou sentindo que a Covid-19 acabou? Pois é. Primeiro, o que eu acho do vírus bem chato é o tal do vírus que é bom não ter. Eu tive 2 vezes. Depois eu quero explorar isso depois um pouquinho. Eu tive 2 vezes, eu sei do que eu estou falando. E é assim a vida, né? As pessoas vão se acomodando nas doenças. O Covid é isto. A maioria acha que
perdeu a importância, que não tem mais casos, que não vai ser grave. Que está vacinado. Que está vacinado. Tudo isso é verdade. O senhor acha que seria necessário as pessoas continuarem a usar máscara? Em algumas circunstâncias, nesse momento, sim. Por exemplo, as populações vulneráveis, indivíduos que têm doenças importantes de base, os imunodeprimidos, que é aqueles que não têm resposta adequada a doenças, em ambientes de grandes aglomerações. Aí vai muito uma decisão individual. Então, centro de contingência, depois comitê científico, e agora conselho gestor dessa nova secretaria, sugeriu ao governador já o uso de máscaras não obrigatório em algumas situações, que é o papel desse conselho. Mas isso já está acontecendo, né, secretário? As pessoas que têm um pouco mais de medo, um pouco mais de consciência, usam máscaras em certas situações. A sua recomendação seria qual hoje para o nosso telespectador? Eu, por exemplo, já 4 doses e 2 Covid. Se eu vou num lugar de maior aglomeração, eu vou usar máscara. Vou te contar uma história que é incrível. A Tereza, que você bem conhece, ficou isolada durante 2 anos, ela, a mãe e a tia. Quando ela veio para São Paulo, nós não fomos a evento nenhum. O primeiro que nós fomos, e até no lugar teoricamente aberto, nós 2 nos contaminamos. Mas isso eu quero explorar. Senhor, vou te interromper 1 minutinho só, que já estão ali me bipando. 2 segundos. No próximo bloco, a gente continua nossa conversa com o médico infectologista Davi Wippe, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde aqui do estado de São Paulo. Não saiam daí. Voltamos com o nosso entrevistado, o médico infectologista Davi Wippe, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do estado de São Paulo, uma secretaria nova. Secretário, nós estávamos conversando aqui no bloco anterior sobre você ter tido 2 vezes Covid e sobre o isolamento. Tem muita gente que acha que o isolamento enfraquece o sistema imunológico. Então, assim que você sai, você pega gripe, vírus, sei lá, o que tiver, inclusive Covid. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é muito contundente, né? Isso é uma assertiva incorreta. É claro que você não sai e usa máscara, diminui o teu risco de pegar infecções. Não é por isso que você sai por aí fazendo questão de pegar a doença, achando que vai ter uma imunidade definitiva. Gripe você pega pelo menos 1 vez por ano. Então, não é assim que funciona. E Covid é uma doença grave. A gripe é uma doença grave que pode ter consequências, né? Pneumonia, sinusite, internação e morte. Tem vacina, tanto para gripe como para Covid. Agora, uma coisa curiosa, a vacina da Covid, ela desempenha o papel previsto. Ela tem evitado mortes e internações de doente grave. Mas não infecções. Mas não infecção. Tem um escape de vacina superior a 80%. Isso é muito interessante. 80%? 80%. Até a era Ômicron, eu não havia visto nenhuma reinfecção. Só teve uma do nosso querido ex-governador, João Dória. Então, você pegava o Covid e tinha a certeza de uma proteção relativa em relação ao tempo. A partir da Ômicron, ela contaminou quem foi vacinado, quem teve a doença, quem teve a doença e foi vacinado. Ela não respeitou nenhuma das regras. Não. E é o que está acontecendo. E agora há Mas a Ômicron é menos letal, é isso, porque né? você está porque você vacinado. já tem vacina. Mas se não tivesse a vacina... Outra encrenca. Provavelmente outra encrenca, a semelhança. Você vê, a Delta foi um estrago nos Estados Unidos. No Brasil não aconteceu nada. Por causa da vacina? Mais ou menos por isso. Tem fatores que nós não sabemos explicar. A Gama foi o grande desastre do Brasil. E a Ômicron, eu falo que tem a Ômicron do final do ano, contaminou todo mundo. Quem viajou, quem não viajou, tem uma história engraçada aí. Eu falei, vou tirar férias. Fiquei 1 semana, nessa semana de férias, eu atendi 108 consultas em janeiro. Quer dizer, as pessoas saíram, se expuseram e se contaminaram. Felizmente, com formas mais leves. Agora, hoje, como é que está a situação? Está aumentando o número de casos. Ontem, no
De uma maneira preocupante ou não? Por enquanto, aumentando o número de casos. Ontem, no Conselho, nós estudamos os casos. Tem um aumento de 80% do número de casos e 40% do número de internações. Felizmente, internações de pacientes não graves, mas você, obviamente, tem que se preparar para caso isso ocorra. Nós já estamos nos preparando, caso aumente o número de internações. Mas aí já temos leitos, Então, será que a população, o nosso telespectador, fica mais tranquilo, sabendo que tem leito, que tem, enfim, que não é tão letal e esquece que tem? São dois conhecimentos. Primeiro é esse mesmo, tem que ficar mais tranquilo, porque o Estado ele está absolutamente preparado. Para te dar um número, quando essa história começou, e eu liderei aquele comitê de contingência, o Estado de São Paulo tinha 3.500 leitos de UTI para adultos. Sabe a quanto chegou? A quase 15 mil. 15 mil? 15 mil. O Estado teve competência de montar esse número elevadíssimo de leitos de UTI. Isso não é brincadeira. E esses leitos permanecem? Alguns sim, outros não. Mas se você for obrigado, você reativa. Mas não é montar só leito, não é estrutura física. Você tem que montar equipes. E você não prepara uma equipe de UTI de hoje para amanhã. Então você tem que ter tradição. Aí até uma grande homenagem a todos os profissionais que se envolveram nessa pandemia, porque todos colocaram a vida em risco. Isso não foi brincadeira. E muitos perderam. Eu perdi muitos amigos médicos, enfermeiros, quer dizer, isso não é brincadeira. Além de competência, teve que ter coragem. Então, eu acho que São Paulo deu um exemplo. Isso eu também quero te dizer, Sônia. O que São Paulo fez, deu certo. São Paulo não sucumbiu. Se você olhar Nova York, olhar Inglaterra, França, sucumbiram. Os doentes foram enterrados em valas, não foram atendidos. Isso não aconteceu em São Paulo. Secretário, será que porque nós temos o SUS? O SUS é o espetáculo. É um SUS que era mal entendido, hoje está melhor entendido, que precisa ser repaginado. Exatamente. Eu não estou vendo mais ninguém falar sobre investir no SUS. Todos os programas de investimento planejados estão sendo engavetados. São duas situações importantes. Primeiro, o investimento e fazer bom uso do dinheiro, porque às vezes sai de um lugar e não chega na ponta. Então, são as duas situações que são fundamentais. Agora, esse sistema... Como é que controla isso? Pois é. Isto é um desafio para qualquer gestor público. E obrigação. Você tem que criar mecanismos de melhoria sabendo que você não tem a gestão absoluta. Isso é quase impossível. Mas você tem que montar mecanismos de controle assim, muito importantes. Os órgãos reguladores, tribunais de contas, fazem um papel muito importante, não só no controle, mas na prevenção do mau uso do dinheiro público. Isso é uma coisa que eu falo e me irrita profundamente. Imaginar que as pessoas desviam dinheiro da saúde e da educação. Eu não admito o desvio de dinheiro em situação nenhuma, mas nessas duas, quer dizer, o que se espera? Isso significa falta de humanidade, além de mau uso, de desvio de recursos, enfim, roubo, significa uma falta humana, né? Desviar dinheiro de merenda escolar, de medicamento, é absolutamente inaceitável. Secretário, vou fazer uma provocação. O que o senhor viu nesses 2 anos que você não tinha visto, que possa ter redefinido a sua ideia do que é a espécie humana? Eu vi os dois lados. Uma grande solidariedade, felizmente, a maior parte das pessoas solidárias, e vi uma parte que é incompreensível, negando a ciência, negando a pesquisa, negando fatos. Você deve ter percebido, Sônia, que eu parei de dar entrevistas. Obrigada por estar aqui. Mas sabe por quê? Sabe por quê, Sônia? Eu falo, tem 50% a favor, 50% contra. Não me incomoda, mas qual a minha obrigação? A minha obrigação é dar uma entrevista séria, galgada em conhecimentos, toda a minha experiência e na ciência. Se isso não tem reflexo na sociedade e vai criar o controverso, eu não vou desistir. Tanto não vou desistir... que voltou. Tanto que voltei a ser secretário, claro. Quer dizer, quem achou que o embate me desestimulou, errou, porque me incentivou e eu estou muito
eu estou muito feliz de estar voltando a prestar serviços à população do estado de São Paulo. Isso não me desmotiva, mas me fez repensar até o nível de comunicação. Eu estou aprendendo a enfrentar, por exemplo, as fake news em redes sociais. É quase impossível. Porque o indivíduo gera uma mentira, você desmente, no dia seguinte ele mente de novo. Quer dizer, como é que se combate? Eu dou números, eu publico trabalhos científicos. Bem meia dúzia de malucos inventam um trabalho científico e desdiz aquilo que eu publiquei. Eu e muitos pesquisadores. Então, é um momento difícil que o jornalismo sério que vocês fazem, o oficial, é absolutamente fundamental. E eu estou aqui justamente por isso. Mas vocês sofreram também. O jornalismo sério, profissional, sofreu em busca da boa notícia, da notícia séria. Eu vi colegas, médicos, até de alguma importância, falando um monte de besteiras. Então, é difícil você discernir o que é certo e o que é errado. Mas o que seria besteira? É uma coisa que eles acreditam que não era verdade? Como é que essa besteira, o que seria essa besteira? Eu vi de tudo, desde besteira por falta de conhecimento e ignorância até por interesses financeiros pessoais. Eu vi acontecer de tudo. Então, isso é muito sério. Inclusive, tão sério que eu acho que os órgãos representativos, os conselhos regionais, federais, têm que tomar providências. Isso não pode ficar sem que nós tenhamos um julgamento, uma avaliação e julgamento de tudo que foi feito. Como fazer isso, Denunciando. secretário? Tem que ser denunciado, tem que ser investigado, Mas tem a que ter classe conclusão. médica se autoprotege, né? Olha, todas as classes se autoprotegem. Eu não conheço uma que não se autoproteja. Isso é do ser humano. Não adianta, né? Você vai para qualquer área, é assim mesmo. Mas tem que ter um órgão superior que tenha o discernimento e que tenha a competência para fazer essa investigação, avaliação e realmente punir aqueles que agiram mal. Eu não tenho dúvida disso. De novo, Sônia, não pode ficar deixando passar as coisas. Tem toda a razão. O secretário tem que concordar. E vou te interromper mais uma vez. Já já a gente volta. Gente, no próximo bloco tem mais conversa com o médico infectologista Davi Wippe. Hoje, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo. Um cargo novo. Não saia daí. Voltamos com o médico infectologista Davi Wippe, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo. Secretário, queria te explorar um pouquinho sobre o sofrimento pessoal que você teve ao ter 2 vezes Covid. Médico não gosta de falar das suas fraquezas. E eu decidi deixar isso muito claro. E eu tenho certeza que foi uma decisão que tem ajudado muitas pessoas. Primeiro eu tive Covid lá no comecinho, dia 23 de março, não se sabia nada. As médicas que me trataram, que trabalham comigo, a doutora Tânia e a Ana Lúcia, optaram por eu ficar em casa, porque eu não tive uma insuficiência respiratória. Tive pneumonia, fiquei ruim, mas não fiquei grave. Então, 14 dias de quarentena, no 15º dia eu voltei. Voltei para o governo, eu era o coordenador do centro de contingência, voltei para a universidade, que eu sou reitor, e voltei para o consultório. Nós atendemos no consultório, até hoje, mais de 2.200 pacientes com Covid. Desses, 850 internados. Poucos grupos de médicos atenderam tantos pacientes. Mas o que aconteceu? 2 meses depois, eu tive a síndrome chamada burnout. Esgotamento total do ponto de... Eu já tive. Você sabe do que eu estou falando. Sei. Físico-emocional. E fui tratado por um grande amigo, psiquiatra, Wagner Gattas, que me medicou e falou, repouso. Medicamento, obviamente eu tomei. O repouso não deu. No dia seguinte, eu estava de novo fazendo tudo o que eu fiz. Não dava para sair fora dessa pandemia. E em cima de uma situação pessoal, eu tenho 3 estentes, a minha família quase me matou, porque você vai de novo se meter... Se a Covid não te matasse, eles estavam te matando. Estavam me matando de novo, você vai se meter numa encrenca. Aí são escolhas, né? Ou você vai para frente, e é assim que eu penso, ou se esconde embaixo da mesa. Então, eu voltei e paguei o preço. Eu fiquei com sintomas, cansaço, preguiça, uma coisa horrível. Fiquei por 8 meses.
Depois de 8 meses eu voltei, estou absolutamente normal. E agora, bem na véspera do meu aniversário, que eu pretendia fazer festa, inclusive no meu aniversário eu tive Covid. Foi uma forma mais leve, menos sintomática, mas também chata. Uma dor de garganta insuportável. Eu estou ainda com a voz alterada até hoje. Tá. Isso foi dia 13 de abril, um cansaço imenso. E eu, de novo, fiz a quarentena agora menor e depois eu voltei a trabalhar. Mas eu queria dizer muito claramente, essa doença é boa para não ter. As pessoas devem entender que é uma doença com muitos sintomas. Isso vai ser o dia a dia dos brasileiros, seguramente. Isso vai ser o dia a dia das pessoas do mundo inteiro. Mas, de qualquer forma, você está com sintomas, você tem que se proteger e proteger os outros. Está espirrando, está tossindo, fica em casa. Não vai expor as pessoas. Esse teste de farmácia, ele funciona? Quando ele é positivo, ele é indiscutível. Quando ele é negativo e você tem sintomas, tem que fazer o RT-PCR. Secretário, outra provocação aqui. O senhor se protegeu menos do que deveria e por isso pegou 2 vezes Covid? Não, a primeira vez eu sei como eu peguei. Naquele momento, ninguém usava máscara. Não usava, também não tinha. O lockdown foi 15 de março, o senhor teve... Dia 23. 23 de março. Mas eu não peguei na minha atividade profissional. Eu peguei numa conversa onde professoras estavam me contactando para ver as medidas de proteção em escolas. E ali é uma coisa curiosíssima. Eu não pensei como médico e paciente. Eu pensei como alguém que estava orientando professoras. E depois eu soube que as 2 professoras que estavam comigo tiveram, os maridos, quer dizer, foi ali. E agora, eu também não peguei profissionalmente. Eu peguei numa bobeada de um casamento. Na hora que nós tiramos a máscara, nós fomos cumprimentados. Naquele momento, você não come com máscara, naquele momento eu me contaminei. É muito curioso. Eu não me contaminei por vias profissionais e outro fato muito interessante que eu não sei explicar. Eu não contaminei ninguém. Nem a família, nem doentes, nem profissionais que trabalham comigo. Ninguém da família, nem nada? Nada, eu não contaminei ninguém. No domingo... Como você atribui isso? Sou mau passador, graças a Deus. Mas domingo da minha primeira doença, eu passei visita no Hospital Sírio-Libanês o dia inteiro sem máscara. No final do dia, eu fui numa inauguração do Hospital das Clínicas com o governador João Dória e à noite eu fui para o Palácio para uma entrevista que eu não consegui dar. Eu não tinha forças para falar. Isso lá no dia 23. Então, senti bastante. Secretário, será que o médico, de uma maneira geral, ele tem a ilusão que controla muitas coisas? Será que a Covid não fez você repensar no controle que a medicina, que a ciência tem sobre os fatores futuros? Inclusive, por isso o senhor está nessa secretaria? Eu aprendi antes, né? Eu aprendi na AIDS, não aprendi agora. O primeiro caso de um brasileiro que transmitiu AIDS para outro brasileiro foi nosso, de consultório, 1982. De 82 a 94, a maioria dos pacientes morreu. Nós não tínhamos medicamentos. Não temos vacinas até hoje. Então, o que nós fazíamos... Vacina não tem, mas tem medicamentos. Medicamentos, né? Muito efetivos. Mas o que nós fazíamos? Nós tentávamos sustentar a vida dos pacientes tratando as infecções oportunistas. A maioria morreu. Eu, felizmente, tenho pacientes vivos da década de 80. Ali já foi um grande aprendizado. Eu descobri que não era Deus. Porque médico é isso. Eu queria fazer essa pergunta, estava acanhada aqui. Não, mas é isso mesmo. Médico precisa conhecer os seus limites. Eu sou um cara que sofro com as mortes dos meus pacientes. Sabe como eu durmo? O senhor tem empatia, né, para as pessoas. Mas sabe por que eu durmo? Porque eu sei que eu fiz o melhor possível. Fazer o melhor possível, muitas vezes, não é o suficiente. Secretário, olhando agora um pouquinho, né, nesse seu novo trabalho, né? E de uma maneira mais ampla para o mundo inteiro. O que nós, no mundo, estamos fazendo para proteger as pessoas desse imponderável? O senhor está fazendo aqui essa secretaria. O que está fazendo os Estados Unidos, a China? O que estão fazendo os países menos desenvolvidos, a África? Porque se você não pode proteger só
os países desenvolvidos, que têm muito dinheiro, se protegem, etc. e tal. Não faz mal um brasileiro que for, um africano ou alguém que for para lá, que não tem tantos recursos para poder se proteger. Não adianta, né? O mundo tem que se unir nesse combate. Eu trabalho em Angola, como você sabe, desde 2002. Então, eu conheço bem a África. E a África não pode ser esquecida. A África tem que ser lembrada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, inclusive, com ações efetivas dos países desenvolvidos. Mas nós não precisamos ir longe, não. É só para olhar aqui para o nosso norte e nordeste, as áreas que estão sendo devastadas. Como é que você acha que vai acontecer com o macro sistema ecológico e com o micro? Os insetos saem, os vírus surgem. Você não precisa ficar esperando a próxima pandemia que venha da Ásia. Então, tem que haver essa precaução. E o Brasil tem que ter essas precauções. Talvez o que nós estejamos fazendo em São Paulo seja um exemplo para os outros estados e para o Brasil. Como foi o centro de contingência? Os Estados Unidos criaram o centro de contingência 10 meses depois do que nós criamos em São Paulo. Então, eu tenho absoluta convicção que nós estamos saindo na frente. E hoje, o que os Estados Unidos está fazendo? Está também criando secretarias como essa? Os Estados Unidos têm muita competência. Eles têm o CDC, recursos, né? Eles têm o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, tem o NIAID. Eles têm órgãos reguladores muito competentes. E assim mesmo sofreram. A Europa também tem e não deu conta. Então, não é só regular. Você tem que, por exemplo, indústria. A indústria brasileira vai ter que entender, ela foi competente. De repente, ela começou a produzir máscara, avental, fez de tudo. Mas tem que se preparar. Medicamentos, Sônia. Hoje, faltam 108 medicamentos do dia a dia. Porque a indústria perde o interesse na margem de lucro. Perde interesse em ter medicamentos para as doenças vulneráveis. Então, hoje você não tem tetraciclina, que é um medicamento muito importante. O que é isso? Antibiótico, banal, dos tempos dos nossos avós mesmo. Você não tem dipirona. Por isso que nós estamos discutindo com o governador o rearranjo da FURP, a Fábrica de Remédio Popular do Estado de São Paulo, para produzir o que os laboratórios privados não têm interesse. Eu não discuto lucro, eu sou absolutamente a favor do lucro. Mas você tem que ter o laboratório público que faz o que os outros não estão fazendo. Política de cada multinacional ou nacional, isso é problema deles. Tem o nosso. Eu não vou fazer sozinho. Eu vou ter que ter parcerias com a indústria privada. Já estou negociando com a indústria nos ajudar a reativar a FURP. Mas tem que tomar providências. A outra coisa muito interessante, não tinha respirador. O que tem de engenheiro de obra pronta, dizendo, não, comprou respirador mais caro, vai lá ver as pessoas morrendo e não ter respirador para dar assistência, o indivíduo se sentindo afogado. Você tem que fazer o que é possível. Então, por isso que eu te falei, agora tem que fazer mais diferente dentro da regra. Nós temos que mudar isso tudo. O que precisa mudar numa organização como a OMS para poder atender melhor a todos? Olha, eu sempre fui um crítico da OMS. Sempre eu fui. Mas nesse episódio da Covid, eu acho que a OMS, dentro do que ela podia, ela se comportou bem. Mas por que dentro do que ela podia? Porque ela tem limites financeiros, tem limites de recursos, tem limites de apoio. De repente, um país fala que não apoia mais, que não financia mais. Não é simples, não. Essas organizações mundiais, OPAs, OMS, lutam com grandes dificuldades, inclusive financeiras. Para você ter todo o sistema de controle, todo o sistema de informação, precisa de recurso. Se você não tem, diminui. Nesse cenário, a OMS eu acho que se comportou bem, como a OPAS também se comportou bem, mas precisa progredir. E esses órgãos reguladores, eles dependem do envolvimento, tanto envolvimento político como financeiro de países. Mas precisa de pressão pública. Mas é claro, é o que... Quem vota, Claro. Isso é essencial. Eu acho que o controle social é fundamental. E a pressão mesmo. Nós temos que fazer mais e melhor. Por isso que nós somos servidores públicos. Bom, secretário, queria agradecer muito a sua presença aqui. Sei que você tem um tempo super limitado. Não vá ter um outro burnout, por favor, e nenhuma terceira Covid, né? A Covid já deu, né? E burnout eu aprendi. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui.
Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!